Quando a gente analisa o conteúdo de física quântica disponível na internet, a gente fica um pouco assustado. Muitas vezes a palavra quântica é usada em contextos que não tem nada a ver com a ciência. E isso acaba criando uma confusão para as pessoas que são expostas a esse tipo de conteúdo. Aí as pessoas começam a associar a física quântica, com coisas que não tem nada a ver com a ciência, tipo coach quântico, coisas assim. Acontece que a física quântica é uma das teorias científicas mais bem-sucedidas que a gente conhece. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre o fato de que a física quântica de verdade, que é estudada na academia, ela é claramente uma teoria científica. E para a gente não ficar preso numa discussão assim sobre uma discussão rasa, sobre o que é e que não é a ciência, a gente vai usar um critério aqui mais formal, para definir o que é uma teoria científica. E a partir desse critério, que vem da filosofia da ciência, a gente vai mostrar claramente a física quântica é uma teoria científica. Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica. Aqui a gente vai falar sobre física quântica, sobre seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Então vamos começar falando desse critério que a gente vai usar para falar se uma teoria é ou não é científica. Esse critério ele foi defendido por um filósofo da ciência contemporâneo chamado Karl Popper. É o critério da falseabilidade. Agora, o que é isso? O que esse critério diz? Segundo esse critério, uma teoria ela pode ser considerada científica se ela puder ser submetida a um teste, que é um experimento, que pode potencialmente refutá-la. Então, para ficar mais fácil entender isso, vamos considerar um exemplo. E primeiro um exemplo de alguma coisa que não é considerado uma teoria científica. Vamos pegar alguma afirmação da astrologia, por exemplo. Vamos pegar uma afirmação do tipo: indivíduos do signo de Leão tendem a ser extrovertidos. De acordo com esse critério da falseabilidade, essa afirmação ela não faz parte de uma teoria científica porque é impossível pensar num experimento que possa refutar essa afirmação. Isso porque um termo como extrovertido é um termo subjetivo, o que eu acho, se eu posso achar uma pessoa extrovertida, eu posso achar que uma pessoa é extrovertida e você, por exemplo, pode achar que essa pessoa não é extrovertida, Não existe um critério mensurável para a gente identificar se uma pessoa é extrovertida ou não. Então, nesse caso, não seria possível fazer um experimento para verificar essa afirmação, portanto, essa não é uma afirmação de uma teoria científica. Agora vamos pegar uma afirmação que vem de uma teoria científica e vamos usar o mesmo critério. Então vamos pegar a afirmação de que a força de atração entre duas massas é proporcional ao produto dessas massas. Isso é uma afirmação que vem lá da lei da gravitação de Newton. É possível fazer um experimento que seja capaz de refutar essa afirmação? Sim, é possível, Porque aqui a gente está falando, a afirmação fala sobre força. Força é uma grandeza mensurável, a gente consegue medir o valor de uma força, usando um aparato experimental. Então a gente pode colocar lá duas massas a uma determinada distância e tentar medir a força gravitacional entre elas. E depois a gente pega, troca as massas e vai fazendo esse experimento com várias massas e verifica se... Então, esse tipo de experimento ele é capaz de refutar essa teoria. Por quê? Porque se a gente fizer esse experimento várias vezes e perceber que os resultados do experimento não estão de acordo com a afirmação que eu fiz, de que a força é proporcional ao produto das massas, se ela fosse proporcional, ao produto das massas elevado ao quadrado, por exemplo, se a gente verificasse isso, aí a gente chegaria à conclusão de que, na verdade, essa afirmação está errada. Então, essa afirmação seria uma afirmação científica, mas a teoria seria refutada pelo experimento. Então, uma teoria científica ela tem que se submeter a isso, se submeter a esse teste que seja capaz de possivelmente refutá-la. Então, essa é a característica essencial de uma teoria científica. E a física quântica, será que ela é uma teoria desse tipo? A gente vai ver que sim, claro que sim. Então, para a gente verificar isso, vamos considerar um exemplo da física quântica. Vamos pensar no sistema de fenda dupla. A montagem desse sistema, ela aparece aqui. Então, são o primeiro anteparo ali com duas fendas, e um segundo anteparo, e aí você tem, por exemplo... No caso aqui, a gente pode imaginar que elétrons são lançados ali de uma fonte, aí alguns desses elétrons vão passar pelas fendas duplas ali
e aí a posição deles vai ser registrada no segundo anteparo. Nesse vídeo que aparece aqui no card e também na descrição desse vídeo, né, eu vou colocar um outro vídeo que a gente gravou falando especificamente sobre fenda dupla. Tá? E aí, quando a gente tem um sistema desse tipo, o que a gente quer saber? A gente quer saber o seguinte, né? Se eu lançar elétrons ali nessa montagem, como que eles vão se distribuir na tela, lá no segundo anteparo, né? Qual vai ser a posição de cada elétron lá quando bater no segundo anteparo? Essa pergunta pode ser respondida pela teoria quântica, né? Então a gente vai usar a física quântica, as ferramentas matemáticas da física quântica, para fazer um cálculo, e esse cálculo vai falar, bom, a distribuição de elétrons lá na tela é desse jeito aqui, tá? É desse jeito que aparece aqui na tela, né? Então assim, você tem um desenho ali, uma distribuição que a gente chama de padrão de interferência. Tá? Isso é uma previsão da mecânica quântica. Então, antes de fazer o experimento, você tem essa previsão aqui. E aí você pode fazer isso no laboratório, fazer essa montagem lá e lançar elétrons e ficar vendo os pontinhos. Quando o elétron bater lá no segundo anteparo, ele vai marcar um pontinho, você espera lá um tempo, pode lançar um elétron de cada vez, e aí, depois de muito tempo, muitos elétrons vão chegar, bater lá no segundo anteparo, e aí você vai ter o resultado de um experimento. Aí você compara o resultado do experimento com os cálculos, né, que é a previsão da teoria quântica. Então, nota que a mecânica quântica, ela se submete a um teste experimental, né? Ela poderia ser refutada nesse caso, por exemplo, né? Se o resultado do experimento não tivesse de acordo com o resultado da teoria, a teoria poderia ser refutada. Então, definitivamente a física quântica é uma teoria científica, né? E ela é uma teoria científica bem sucedida, por quê? Porque esses experimentos que a gente realiza, né? Por exemplo, o experimento de fenda dupla ou vários outros experimentos que são realizados usando objetos quânticos, eles estão de acordo com as previsões da teoria. Isso significa que a teoria é uma teoria verdadeira? Aí, segundo Popper, né, que é o autor desse critério da falsificabilidade, aí a resposta é não. A gente não pode falar que uma teoria científica é verdadeira, não só a mecânica quântica. Não dá para falar que não dá para falar isso sobre nenhuma teoria científica. A gente não consegue falar que uma teoria científica é verdadeira. E por que isso, né? Bom, porque o que a gente pode falar é que nesses experimentos que a gente conhece, que a gente já fez, esses experimentos corroboram com a teoria, ou seja, estão de acordo com a teoria, né? Agora, e os experimentos futuros? E outros experimentos que a gente ainda vai elaborar aqui? Será que a teoria vai corroborar com todos eles? A gente não tem certeza disso, né? Amanhã pode aparecer um experimento que refuta, por exemplo, a mecânica quântica, né? Então, a certeza de que não tem como fazer uma comprovação experimental de uma teoria científica, né? A gente comprovar que ela é verdadeira experimentalmente. Até pela natureza do que é uma teoria científica, né? Uma teoria científica, ela faz afirmações ali que pelo menos tem uma pretensão de ser universal, né? Então, você faz afirmações que são universais e necessárias, né? Ou seja, elas são universais, elas valem, a princípio elas seriam válidas para todos os casos, né? Em todos os lugares, né? Em todos os intervalos de tempo. Então, em qualquer tempo, qualquer lugar, a teoria seria válida. Essa é pelo menos a pretensão de uma teoria científica. E aí, essa universalidade da teoria, ela não pode ser testada experimentalmente, né? O que a gente precisaria para testar isso? Testar a mecânica quântica em todos os pontos do universo, eternamente, né? Então isso não é factível. Portanto, não é possível mostrar que uma teoria científica é verdadeira. Não é possível mostrar que uma teoria científica é verdadeira, mas é possível mostrar que ela é falsa, segundo Popper, né? E você precisa do quê? De um contra-exemplo. Você precisa de um experimento que tem um resultado que não está de acordo com a teoria. Nesse caso, a teoria, segundo Popper, teria que ser abandonada e aí a ciência, os cientistas vão procurar ali, se virar para achar uma outra teoria melhor do que essa que foi refutada, né? Então, para o Popper, o conhecimento científico é um conhecimento acumulativo. Existe uma evolução no conhecimento científico, né? A gente sabe mais do que a gente sabia há, 300 anos, porque teorias foram substituídas. Aí a gente sabe que o universo não funciona da forma como essas teorias previam, né? Mas funciona de outra forma. Que forma? A gente não sabe ainda. Mas, por enquanto, as nossas teorias são boas para descrever os experimentos de hoje. Se esses experimentos forem refutados, a gente tem que desenvolver novas teorias e essas novas teorias vão passar por testes experimentais. É claro que a gente não vai poder nunca falar que elas são verdadeiras, mas
a gente consegue, quando a gente mostra que uma teoria é falsa, a gente consegue de verdade tocar a realidade, né? Essa é a tese do Popper, né? Tocar a realidade no sentido de que você verifica que o mundo não funciona daquela forma. Então, nesse vídeo, a gente usou o critério de falsibilidade do Popper, né, para responder uma questão que, para nós que trabalhamos com estudando física quântica mesmo na academia e tal, ela parece ser uma loucura, né? Que alguém se perguntar se a física quântica é ou não é uma ciência. É óbvio que a física quântica é uma ciência, né? Mas devido a essa confusão que existe, assim, de material, de tudo quanto é tipo na internet, então é interessante, sei lá, apresentar um critério mais formal que defenda essa obviedade, né, de que a mecânica quântica é uma teoria científica.